Nero, muitas vezes, é descrito como uma figura verdadeiramente sinistra da história, com ações que evocavam a imagem da besta do Apocalipse para muitos na época. Sua crueldade e tirania, combinadas com a acusação de ter incendiado Roma e culpado os cristãos, ecoaram profundamente na consciência popular da época e na subsequente narrativa histórica. O uso de tal comparação, entre Nero e a besta do Apocalipse, destaca o horror e a intensidade de seu reinado, prendendo a atenção dos estudiosos e daqueles fascinados pelos mistérios e tragédias da Roma antiga. Meu nome é Rodrigo e vou lhe mostrar mais detalhes dele. Ele nasceu como Lúcio Domício Enobarbo, e adotou o nome Nero Cláudio César Augusto Germânico, depois de ser adotado por seu tio-avô, o imperador Cláudio. Nero nasceu em 15 de dezembro de 37 d.C. Ele foi o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana e governou o Império Romano de 54 a 68 d.C. A sua infância e juventude foram marcadas por eventos significativos que moldaram sua personalidade e seu reinado subsequente. Sua mãe, Agripina, era filha de Germânico, um general popular e membro proeminente da dinastia Júlio-Claudiana. Ela era uma mulher ambiciosa e influente, que teve um papel crucial na ascensão de Nero ao trono. Agripina era conhecida por seu domínio sobre o filho e por suas intrigas políticas para consolidar seu poder. Sêneca, por outro lado, era um filósofo estoico e escritor renomado que se tornou tutor de Nero quando este tinha cerca de 12 anos. Sêneca foi uma figura importante na vida de Nero e teve uma influência significativa em sua educação e desenvolvimento intelectual. Ele ensinou a Nero princípios éticos e filosóficos, promovendo valores como moderação, autocontrole e justiça. No entanto, a relação entre Sêneca e Nero tornou-se complicada ao longo do tempo, especialmente à medida que Nero amadurecia e assumia mais responsabilidades políticas. Durante sua juventude, Nero demonstrou interesse pelas artes, especialmente pela música e pela poesia. Ele buscava reconhecimento e adoração pública por meio de suas habilidades artísticas, o que contrastava com a imagem tradicional de um imperador romano. No entanto, sua relação com sua mãe e tutor moldou seu caráter de maneiras complexas. À medida que Nero amadurecia, surgiram tensões entre ele, sua mãe e Sêneca. Agripina buscava controlar o governo através do filho, enquanto Sêneca tentava orientar Nero para governar de forma justa e benevolente. No entanto, as ambições políticas de Agripina e a influência corruptora da corte romana levaram Nero a tomar decisões controversas, culminando em conflitos internos e, eventualmente, na morte tanto de sua mãe quanto de Sêneca. Essa dinâmica complexa entre Nero, sua mãe Agripina e seu tutor Sêneca influenciou profundamente sua governança e seu legado histórico. Nero é frequentemente lembrado como um imperador tirano e extravagante, cujo reinado foi marcado por corrupção, perseguições e extravagâncias. Sua relação com sua mãe e tutor, bem como os eventos de sua infância e juventude, desempenharam um papel importante em sua trajetória como imperador romano e em sua posterior reputação na história. Os primeiros anos do reinado de Nero foram marcados por uma série de políticas e ações, destinadas a consolidar seu poder e estabilizar o Império Romano. Ao mesmo tempo, Nero expressou sua paixão pelas artes, especialmente pela música e pelo teatro, e buscava reconhecimento como um grande artista. Consolidação do poder. Após a morte de Cláudio, seu tio-avô, em 54 d.C., Nero ascendeu ao trono imperial com apenas 16 anos de idade. Durante os primeiros anos de seu reinado, ele dependia fortemente de figuras influentes, como sua mãe Agripina e o tutor Sêneca, para governar. Nero buscou consolidar seu poder através de alianças políticas e militares. Ele nomeou indivíduos leais para posições-chave dentro do governo e do exército, garantindo sua lealdade e apoio. Ao mesmo tempo, Nero eliminou potenciais ameaças à sua posição, incluindo membros da nobreza que poderiam desafiar sua autoridade. Isso incluiu a morte de seu meio-irmão, Britânico, e posteriormente sua mãe, Agripina, cuja influência ele considerava uma ameaça. Estabilização do Império. Para estabilizar o Império Romano, Nero adotou políticas que visavam manter a paz e a ordem interna. Ele buscou manter relações amigáveis com os senadores e outras elites romanas, além de promover políticas que beneficiassem o povo comum. Nero implementou projetos de construção e infraestrutura em todo o Império, incluindo a reconstrução de áreas devastadas por incêndios e a expansão de estradas e aquedutos. Essas medidas ajudaram a fortalecer a economia e melhorar a qualidade de vida para muitos cidadãos romanos. Paixão pelas artes. Desde jovem, Nero mostrou um interesse apaixonado pelas artes, especialmente pela música e pelo teatro.
Ele era um talentoso cantor, tocador de lira e ator, e frequentemente se apresentava em público para demonstrar suas habilidades. Como imperador, Nero não apenas promoveu as artes, mas também se envolveu ativamente nelas. Ele patrocinou competições musicais e teatrais, construiu teatros e promoveu o desenvolvimento de talentos artísticos em todo o império. Nero desejava ser reconhecido não apenas como um líder político, mas também como um grande artista. Ele buscava fama e adulação pública através de suas performances e produções artísticas, e sua paixão pelas artes influenciou significativamente sua governança. Embora suas políticas iniciais tenham sido em grande parte voltadas para a consolidação do poder e a estabilização do Império Romano, a paixão de Nero pelas artes e sua busca por reconhecimento como um grande artista também desempenharam um papel importante em seu reinado inicial. No entanto, ao longo do tempo, suas prioridades mudariam e seu governo seria marcado por excessos e controvérsias. A morte de Agripina, mãe de Nero, é um dos eventos mais sinistros e intrigantes da história romana. Agripina, uma figura poderosa e influente, viu sua relação com seu filho Nero se deteriorar à medida que ele buscava independência política e poder absoluto. As tensões entre mãe e filho atingiram um ponto crítico em 59 d.C., quando Nero supostamente ordenou o assassinato de Agripina. O método escolhido para o assassinato de Agripina foi tão elaborado quanto sombrio. Uma série de eventos suspeitos culminaram em sua morte, começando com uma tentativa fracassada de afogamento, que Agripina conseguiu escapar. No entanto, Nero estava determinado a eliminar a ameaça que sua mãe representava para seu governo. Finalmente, Agripina encontrou seu destino em um golpe fatal, cujas circunstâncias exatas permanecem envoltas em mistério. Embora não haja dúvidas de que a morte de Agripina tenha sido encomendada por Nero, os detalhes exatos do acontecimento continuam a intrigar historiadores e estudiosos. Esse evento sombrio lança luz sobre a brutalidade do governo de Nero e a complexidade das relações familiares e políticas na Roma antiga. A morte de Agripina permanece como um dos capítulos mais sombrios e controversos da história imperial romana, ecoando através dos séculos como um lembrete dos perigos do poder desenfreado e da ambição desmedida. Em 64 d.C., um evento catastrófico abalou as fundações de Roma. Um incêndio devastador varreu a cidade, reduzindo grande parte dela a cinzas. As circunstâncias obscuras em torno do início das chamas alimentaram especulações e acusações, com muitos apontando o dedo para o imperador Nero. Embora não existam evidências definitivas que conectem Nero ao incêndio, relatos da época retratam uma imagem sombria do imperador durante a tragédia. Rumores surgiram de que Nero estava tocando sua lira e recitando poemas enquanto Roma queimava ao fundo, uma cena que contribuiu para a percepção de Nero como um líder insensível e até mesmo cruel. Para desviar as crescentes acusações e descontentamento popular, Nero tomou uma medida drástica. Ele culpou os cristãos pelo incêndio. Esta decisão marcou o início de uma perseguição implacável contra os seguidores dessa nova fé em Roma, lançando assim as bases para uma das épocas mais sombrias da história cristã. O uso dos cristãos como bodes expiatórios não apenas desviou a atenção das suspeitas sobre Nero, mas também consolidou sua autoridade sobre a população ao explorar o medo e a desconfiança. Assim, o incêndio de Roma e suas consequências não só deixaram cicatrizes físicas na cidade, mas também deixaram uma mancha indelével na reputação de Nero e na história do Império Romano. A conspiração de Pisonian, ocorrida em 65 d.C., foi um dos episódios mais notáveis de oposição ao governo de Nero durante seu reinado conturbado. Liderada por Gaio Calpurnio Pisão, um influente senador romano, a conspiração tinha como objetivo principal assassinar Nero e substituí-lo por Piso, um ex-governador da Ásia Menor, como imperador. O descontentamento em relação a Nero havia se espalhado entre as elites políticas e sociais de Roma, alimentado pela percepção de seu comportamento tirânico e descontrolado. Pisão, um homem de influência e recursos, emergiu como líder dessa conspiração, atraindo consigo outros nobres descontentes e militares insatisfeitos. O plano era meticulosamente elaborado, envolvendo não apenas o assassinato de Nero, mas também a instalação de Piso como seu substituto legítimo. No entanto, antes que a conspiração pudesse ser executada, ela foi descoberta pelas autoridades imperiais. As investigações revelaram os detalhes do complô, resultando na prisão e execução de muitos dos conspiradores. Pisão, confrontado com a iminência de sua captura, optou por um destino trágico. Preferindo a morte à captura e a subsequente punição, ele escolheu o suicídio como uma saída final para evitar o destino nas mãos de seus inimigos. Embora a conspiração de Pisonian tenha sido suprimida antes de se concretizar,
Ela lançou uma sombra sobre o governo de Nero e evidenciou o descontentamento e a instabilidade que permeavam a sociedade romana na época. Este evento também serviu como um lembrete sombrio do perigo enfrentado pelos que ousavam desafiar o poder absoluto do imperador. A história da conspiração de Pisonian continua a ecoar através dos séculos como um testemunho da intriga política e da busca pelo poder na Roma antiga. O complô de Víncio, ocorrido em 66 d.C., foi mais um capítulo sombrio na história da oposição ao governo de Nero. Liderado por Lúcio Víncio, um soldado romano descontente com o regime opressivo e descontrolado de Nero, o complô tinha como objetivo principal assassinar o imperador e substituí-lo por um novo líder. Assim como na conspiração de Pisonian, a conspiração de Víncio foi elaborada em segredo, com Víncio atraindo outros soldados e membros descontentes da elite romana para sua causa. O plano visava não apenas remover Nero do poder, mas também estabelecer uma nova ordem política que restaurasse a estabilidade e a legitimidade no império. No entanto, antes que o complô pudesse ser executado, ele foi descoberto pelas autoridades imperiais. As investigações revelaram os detalhes do plano e levaram à prisão e execução de Víncio e de seus cúmplices. A descoberta e a supressão rápida do complô de Víncio refletiram a eficácia do aparato de segurança de Nero e sua determinação em manter seu poder absoluto. Embora o complô de Víncio não tenha alcançado seus objetivos, ele serviu como outro lembrete sombrio do clima de descontentamento e conspiração que permeava Roma sob o governo tirânico de Nero. A história desse complô, juntamente com outros eventos de oposição e intriga política, destaca os perigos enfrentados por aqueles que se atreviam a desafiar o poder absoluto do imperador e as consequências mortais que aguardavam os que se envolviam em tais atividades subversivas. A esposa de Nero mais conhecida foi a imperatriz Popapaeia Sabina, que morreu em circunstâncias controversas em 65 d.C. Segundo algumas fontes antigas, Popapaeia morreu após ser chutada por Nero enquanto estava grávida, o que teria causado sua morte. No entanto, outros relatos sugerem que ela pode ter morrido devido a complicações após um aborto espontâneo. Nero frequentemente ordenava execuções arbitrárias e brutais de oponentes políticos, muitas vezes sem evidências substanciais de qualquer crime. Essas execuções eram muitas vezes justificadas por acusações de traição ou conspiração, que frequentemente eram fabricadas ou baseadas em rumores e suspeitas infundadas. O clima de medo e desconfiança dentro da elite romana sob o governo de Nero era palpável. Ninguém estava seguro de suas posições e lealdade, e qualquer sinal de oposição ou descontentamento poderia resultar em represálias brutais por parte do imperador. Essas execuções arbitrárias não apenas silenciavam a dissidência, mas também consolidavam o poder de Nero, estabelecendo um reinado de terror que deixaria um legado sombrio na história de Roma. A perseguição aos cristãos durante o reinado de Nero após o grande incêndio de Roma em 64 d.C. é um dos episódios mais infames de sua tirania. Embora não haja evidências conclusivas de que Nero tenha iniciado o incêndio, ele aproveitou a situação para culpar os cristãos e lançar uma violenta perseguição contra eles. Durante essa perseguição, os cristãos foram submetidos a torturas, prisões e execuções cruéis. Uma das formas mais notórias de execução foi usar os cristãos como tochas humanas, onde eles eram untados com materiais inflamáveis e incendiados vivos para iluminar os jardins imperiais durante a noite. Esses atos horrendos refletiam não apenas a crueldade de Nero, mas também a intensidade da perseguição que os cristãos enfrentavam sob seu governo. A perseguição aos cristãos durante o reinado de Nero lançou as bases para futuras perseguições no Império Romano e solidificou a imagem de Nero como um tirano sanguinário e implacável. Esse episódio sombrio da história romana continua a ressoar através dos séculos como um lembrete das atrocidades cometidas em nome do poder e da intolerância religiosa. O casamento de Nero com Otávia, filha do imperador Cláudio, em 53 d.C., foi marcado por tumultos e intriga. A relação entre Nero e Otávia era infeliz desde o início, com Nero mostrando pouco interesse em Otávia e buscando relações extraconjugais, enquanto Otávia era frequentemente humilhada e negligenciada. Em 62 d.C., Nero finalmente divorciou Otávia sob falsas acusações de adultério, uma tentativa de justificar sua intenção de se casar com Popapaeia Sabina, com quem ele estava envolvido romanticamente. A morte de Otávia, que ocorreu pouco depois do divórcio, levantou suspeitas de que Nero possa ter ordenado sua execução para se livrar dela e permitir que ele se casasse com Popapaeia Sabina. Otávia era uma figura popular entre o povo romano e desfrutava de apoio no Senado. Sua morte causou indignação generalizada entre os cidadãos romanos e os membros da elite, que viam Otávia como uma vítima injusta da crueldade de Nero.
A suspeita de que Nero estava envolvido na morte de Otávia aumentou ainda mais a hostilidade em relação ao imperador e contribuiu para sua crescente impopularidade entre os romanos. Durante o reinado de Nero, houve um crescente descontentamento entre as legiões romanas devido a vários fatores, incluindo má gestão financeira, políticas impopulares e o comportamento extravagante e tirânico do próprio Nero. Em 68 d.C., o governador da província da Gália, Caio Júlio Víndice, liderou uma revolta militar contra Nero. Víndice declarou seu apoio ao general Otão como imperador, desafiando assim a autoridade de Nero e lançando as bases para uma série de eventos que acabariam por minar ainda mais o poder e a posição do imperador. A revolta de Víndice não foi um evento isolado. Em meio a crescentes sentimentos de descontentamento em todo o Império Romano, outras importantes figuras militares e políticas começaram a se afastar de Nero, retirando seu apoio e enfraquecendo sua posição. Essa perda de apoio político e militar exacerbou ainda mais as tensões dentro do Império e, eventualmente, contribuiu para a queda de Nero. Seu governo despótico e os efeitos devastadores de suas políticas levaram ao surgimento de várias facções e conspirações contra ele, culminando na revolta de Víndice e na subsequente queda do imperador Nero em 68 d.C. O isolamento político de Nero se aprofundou à medida que a revolta militar e a oposição política cresceram contra ele. Diante dessa situação, o Senado romano, representante da elite política e social de Roma, tomou uma posição decisiva contra o imperador Nero. O Senado declarou Nero um inimigo público, uma medida extraordinária que refletia a extensão do descontentamento e da hostilidade em relação a ele. Eles emitiram uma sentença de morte contra o imperador, mostrando que muitos senadores consideravam Nero não apenas como um governante tirânico, mas também como uma ameaça à estabilidade do império e à ordem pública. Para muitos senadores, a remoção de Nero do poder era vista como uma medida necessária para restaurar a paz e a autoridade do Senado, assim como para proteger os interesses e a integridade do Império Romano. A atitude do Senado em relação a Nero refletia não apenas sua percepção de Nero como uma figura perigosa e instável, mas também a determinação da elite romana em preservar a estabilidade política e a ordem dentro do Império. A fuga e o subsequente suicídio de Nero marcam o trágico fim de seu reinado e da dinastia Júlio-Claudiana. Ao saber da condenação do Senado e da iminente captura pelos rebeldes, Nero fugiu para sua vila nos arredores de Roma, acompanhado por alguns de seus seguidores leais. Confrontado com a perspectiva de ser capturado, humilhado e executado publicamente, Nero optou por tirar sua própria vida. Os relatos históricos variam sobre os detalhes exatos de como ocorreu seu suicídio. Alguns afirmam que ele foi forçado a fazê-lo por seus guardas, enquanto outros sugerem que ele tomou a iniciativa de se suicidar, usando uma espada para perfurar seu próprio pescoço. O suicídio de Nero ocorreu em 9 de junho de 68 d.C., pondo fim a um dos reinados mais tumultuados e controversos da história romana. Com a morte de Nero, a dinastia Júlio-Claudiana chegou ao fim, abrindo caminho para uma era de instabilidade política e incerteza no Império Romano, conhecida como o Ano dos Quatro Imperadores, durante o qual uma série de governantes competiram pelo poder até que Vespasiano emergisse como um novo imperador e estabelecesse a dinastia Flaviana. O suicídio de Nero marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase na história de Roma. Frequentemente retratado como um déspota cruel e louco cujo reinado foi marcado por excessos e abusos de poder. Na literatura antiga, autores como Suetônio, Tácito e Dionísio de Halicarnasso escreveram sobre Nero, oferecendo relatos históricos que contribuíram significativamente para a construção de sua reputação negativa. Suas obras descrevem Nero como um governante tirânico e corrupto, cujo comportamento despótico causou grande sofrimento ao povo romano. No cinema e na televisão, Nero também foi uma presença frequente. Filmes como Quo Vadis, 1951, baseado no romance de Henryk Sienkiewicz, e séries de TV como Roma, 2005, frequentemente retratam Nero como um vilão opressivo e sádico. Nessas produções, Nero é muitas vezes representado como um líder egoísta e extravagante, cujas ações contribuem para o declínio de Roma e o caos no Império. A perseguição aos cristãos durante o governo de Nero foi um momento crucial na história do cristianismo primitivo. As atrocidades cometidas contra os seguidores de Jesus fortaleceram a identidade religiosa dos cristãos como uma comunidade perseguida e martirizada. Essa perseguição desempenhou um papel importante na formação da narrativa cristã de resistência e fé diante da adversidade. Além disso, a queda de Nero e o subsequente período de guerra civil conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores foram consequências diretas de seu governo autoritário e opressivo. Sua morte marcou o fim da dinastia Júlio-Claudiana, que havia governado o Império Romano por várias décadas.
A luta pelo poder que se seguiu à sua queda refletiu a instabilidade política e a incerteza que permearam Roma após o reinado tumultuado de Nero.